Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho de 2014. Em São Paulo, são pontualmente 10 horas, horário de Brasília. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema de hoje é responsabilidade do corretor ao divulgar o imóvel com a placa de venda. Para nos dar as dicas sobre este assunto, o nosso convidado é advogado pós-graduado em Direito Imobiliário, professor da legislação da profissão do curso PROES, que é um programa de educação continuada aqui do Cresce São Paulo. Ele também faz palestras sobre ética e fiscalização. Assistente do Departamento de Ética e Disciplina do Cresce São Paulo, onde é responsável pela análise dos processos administrativos e disciplinares contra corretores e pseudo-corretores de imóveis, além de orientar o grupo de trabalho da Cefisp, Comissão de Ética e Fiscalização Profissional em todo o estado de São Paulo. Dr. Rodrigo de Maio, bom dia. Quais as responsabilidades da imobiliária perante a lei, perante o vendedor e o comprador, ao divulgar o imóvel com a placa de venda? Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, conselheiro Gilberto. Bom dia aos nossos corretores presentes assistindo nosso Cresce Esclarece. E o tema bastante importante sobre a placa, né? O anúncio de placas de imóveis. Primeiramente, conselheiro, é importante registrar que para toda e qualquer comercialização de imóveis se faz necessário a autorização por escrito do proprietário do imóvel, né? Para que então o corretor possa comercializar o imóvel e dentre as comercializações, dentre as divulgações, a placa é um meio bastante utilizado aí para divulgar a divulgação dos imóveis que estão para ser comercializados. É importante ressaltar também quanto à lei de placas do município, né? Existem alguns municípios no estado de São Paulo que existem a lei de placas, que existem algumas regras, né, para a divulgação publicitária, para os informes nessa publicação. Em São Paulo, a lei em vigência é a Lei 11.376 de 93, que está em vigência até hoje. Temos conhecimento de alguns municípios que também têm essa lei de placas, tá? Importante mencionar que com relação à responsabilidade, perante a lei de placas municipal, se for ela anunciada por corretor de imóveis ou imobiliária devidamente credenciada no conselho, devidamente inscrita, ela tem que ter obrigatoriamente o nome e o número do corretor, né, o número de inscrição desse profissional que está intermediando, que está fazendo essa divulgação do imóvel. Ao passo que se essa divulgação for feita sem o intermédio de um corretor, se ela for feita diretamente pelo proprietário do imóvel, uma obrigação também que deveria ter desse proprietário do imóvel é constar ali o nome e o seu endereço, se não for feito através de corretor de imóveis, né? E se não houver autorização para a placa, né, se não houver autorização por escrito para o corretor de imóveis, esse está sujeito a uma sanção, né, administrativa por conta de uma infração ética, porque para toda comercialização se faz necessário a autorização por escrita do proprietário. Lembrando também que se houver mais de uma placa no imóvel, né, se houver ali uma placa de uma imobiliária e uma segunda imobiliária for colocar a sua placa no imóvel, que também detém uma autorização, seja ela com exclusividade ou não, a obrigação dessa segunda imobiliária é comunicar por escrito também aquela que tem a primeira placa no imóvel, ou corretor ou imobiliária, para que ele dê ciência por escrito para aquela imobiliária que a partir daquele momento ele também tem autorização do proprietário e que a partir daquele momento ele pode então também comercializar o imóvel. Ok? É isso, conselheiro. Você tem alguma dúvida? Encaminhe a sua questão. Mande para a TV Cresce a sua dúvida sobre o tema de hoje, a questão de placa de venda. Você tem alguma sugestão para incluir na enquete do Cresce Esclarece sobre um tema que você gostaria de ouvir? Encaminhe para a TV Cresce que nós vamos analisar para colocar na próxima enquete. E as perguntas já estão abertas. Pode mandar a sua pergunta. Nós já temos aqui a pergunta do Odair da Silva. Ele gostaria de saber quais são as punições efetivas para os corretores sem Cresce. Vamos corrigir aqui. Não existe corretor, Odair. Corretor sem Cresce não existe. Ou é corretor ou não é. Então ele é um pseudo-corretor. É aquele que exerce a atividade de corretagem sem o ser. Então ele estaria infringindo a legislação, né? Ou
ou particulares que anunciam imóvel dizendo ser corretor autônomo. Doutor Rodrigo, qual seria essa punição, então, para os pseudo-corretores que dizem ser corretor autônomo e, na verdade, são os pseudo-corretores? Muito boa a pergunta do nosso telespectador, já muito bem respondida pelo nosso conselheiro Gilberto Iog. A profissão do corretor de imóveis é uma profissão regulamentada por lei, ao passo que para ser corretor de imóveis é o profissional devidamente inscrito, aquele detentor do curso de técnico em transações imobiliárias, né, com o seu diploma e depois com a inscrição no devido conselho, né, no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. O exercício ilegal da profissão é uma contravenção penal, né, passível aí de comunicação ao Ministério Público por conta da reincidência na contravenção penal. E, não obstante, a penalidade administrativa. Esse pseudo-corretor, esse contraventor, vai sofrer um auto de infração por parte dos agentes de fiscalização do Conselho, que no Conselho será aplicada uma multa pecuniária, sendo de pessoa física de 1 a 5 anuidades. E se for praticada por pessoa jurídica, de 2 a 10 anuidades são as penalidades previstas em nossa legislação. Não obstante, a comunicação ao Ministério Público, né, por conta da contravenção penal. Então ele vai sofrer as penalidades penais, na esfera penal, por conta da contravenção, e também a penalidade administrativa aqui perante o Conselho. Como é que nasce esse processo, doutor Rodrigo? Alguém teria que denunciar esse pseudo-corretor, ou se for um zelador, para que a fiscalização possa lá fazer um auto de constatação, é isso? Exatamente, conselheiro. O processo pode se iniciar através de um auto de infração. E para que seja lavrado o auto de infração, o CRES precisa ser comunicado que exista essa contravenção penal no mercado imobiliário. Ou seja, se você, corretor, tiver ciência de que ao seu lado, ou de que no vizinho, ou você tem o conhecimento de que existe uma pessoa trabalhando no mercado imobiliário sem os devidos requisitos da profissão, denuncie. Né? Entre no site do CRES, nós temos um link chamado solicitação de fiscalização, que pode ser inclusive de forma anônima. Faça a denúncia e em 24 horas, no máximo 48 horas, nós temos um agente de fiscalização no local para fazer as devidas constatações e lavrar o auto de infração se for constatado a irregularidade do exercício legal da profissão. É óbvio que se o agente de fiscalização estiver passando na rua e ele verificar uma placa que ela não está de acordo, é óbvio que ele vai parar e fazer essa constatação, ok? E quando você, como disse o doutor Rodrigo, você for solicitar a fiscalização, eu acredito que é importante ter um campo que fala histórico, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Ali é que ele tem que fundamentar, é isso? Dando o endereço, ele precisa dar para a gente, né, informar qual o local que ele viu essa placa, né, ou qual local que estaria trabalhando este pseudo-corretor, trazendo a informação para que o agente de fiscalização possa ir naquele determinado local. E se houver provas efetivas do exercício legal da profissão, como um cartão de divulgação, um recibo de pagamento de honorários, né, ou a informação, tratar com o zelador do imóvel, né, pode comunicar o CRES que o agente de fiscalização vai até o local para fazer as devidas constatações e autuações de praxe. Chegou mais uma pergunta aqui do Henry Cristofani, mas já eu faço a sua pergunta, Henry. Muito obrigado por encaminhar sua pergunta. E os demais colegas que nos acompanham, se quiser já encaminhar suas dúvidas, pode encaminhar aqui para a TV Cresce. Vamos resolver uma questão agora nessa questão de placa, minha gente. Normalmente a gente vê uma placa, o número do Cresce, ele é minúsculo. Às vezes mal dá para ler. Existe alguma proporção de tamanho para se colocar na placa o número do Cresce, doutor Rodrigo? Existe sim, conselheiro. Existe uma resolução 1065 de 2007, que é a resolução que trata do nome abreviado, né, ou do nome extenso que pretenda usar o corretor de imóveis e também o nome fantasia que poderá ser utilizado por pessoa jurídica. E nessa mesma resolução ela define também o percentual que deve ter o número de CRES em relação ao nome que se pretenda utilizar. E esse número da inscrição, conselheiro, não poderá ser inferior a 25% do tamanho do nome que ele pretenda utilizar, seja o nome fantasia por pessoa jurídica, ou seja do nome abreviado ou nome por extenso do profissional liberal do corretor de imóveis. Ou seja, 25% é o tamanho que precisa ter aí em relação ao nome que ele pretenda utilizar. Olha, o doutor Rodrigo comentou aqui inicialmente sobre a questão da lei das placas. Aqui no estado de São Paulo, o CRES São Paulo, tem uma parceria com a UVESP, que é a União dos Vereadores.
e através da UVESP é solicitado a todos os vereadores para se criar a lei das placas. No estado de São Paulo, que eu me recordo, nós temos aqui. Lá em Itanhaém, na Baixada Santista, aqui na cidade de São Paulo, como disse o nosso convidado, doutor Rodrigo, em Campinas, Ribeirão Preto, também no Guarujá. E muitas cidades com a lei em andamento, né, para a aprovação lá dos vereadores, encaminhamento óbvio ao Executivo para sancionar a lei. É muito importante esta questão da lei das placas. Agora vamos então à pergunta aqui do Henrique Cristofani, que eu vou já mesclar com a minha pergunta. Doutor Rodrigo, existe condomínio que não permite a colocação de placa. Então, há corretores, que é a pergunta aqui do Henry, que eles afixam a placa no poste em frente ao condomínio, né? Como agem os agentes de fiscalização do CRES e o que o corretor poderia fazer para colaborar com o CRES São Paulo? Muito boa pergunta do nosso telespectador Henry. Muito obrigado, Henry, por ter enviado a questão. Uma questão que, na verdade, preocupa bastante profissionais do mercado imobiliário. E com relação a essa placa que é colocada em postes, né, qual é a conduta do agente de fiscalização? Primeiramente, ele vai verificar se essa placa pertence a um profissional devidamente inscrito no conselho, se é corretor de imóveis, se aquela placa consta as informações necessárias que precisariam ter, ou seja, o nome do corretor de imóveis, o número do CRES que está divulgando, o telefone que tem ali daquele profissional, né? E ele vai então notificar, ele vai fotografar essa placa que está nesse poste e vai procurar esse profissional para verificar se ele detém a autorização por escrito do proprietário daquele imóvel ou não, tá? Levando-se em consideração também a lei de placas, né, o que é bastante importante para o corretor, verificar se no seu município existe realmente essa lei de placas, porque se houver uma lei de placas e essa placa que foi colocada mesmo num poste e ela estiver em desacordo com a legislação municipal, esse profissional poderá sofrer uma sanção pelo município. Tá? Uma sanção que ela é, na verdade, aplicada multas pecuniárias para esse profissional, para o corretor de imóveis que infringir a legislação municipal. Não somente para o corretor de imóveis, como também para o proprietário, caso ele faça aí um anúncio em placa sem o intermédio do corretor de imóveis, ele também tem que colocar lá alguns dados que são importantes, né, que são denominados lá na legislação, como o seu nome, o endereço e um telefone para contato. Tá? O agente de fiscalização, então, sendo um corretor de imóveis, ele vai procurar depois na imobiliária se ele detém aquela autorização para placas, né? Se ele tiver autorização, o agente de fiscalização vai fazer apenas uma constatação daquela situação. Ao passo que se o profissional não tiver essa autorização, ele poderá sofrer ali um auto de infração por infringir o artigo 38, inciso 4º do decreto 81.871/78, né? Que regulamenta a lei 6.530 de 78. É isso, conselheiro. Rodrigo, salvo engano, aqui na cidade de São Paulo, o CRES tem uma parceria com a prefeitura e me parece que os agentes de fiscalização podem retirar as placas que estão afixadas nos postes. Está correto a minha colocação? Correto, conselheiro, exatamente. Existe uma parceria entre o CRES São Paulo, né, com a prefeitura municipal, para que, verificando se essas placas estão colocadas, né, nas vias públicas, ou seja, nos postes ou mesmo em árvores, os nossos agentes de fiscalizações podem, inclusive, retirar essas placas, né, porque estão colocadas aí em vias públicas, no local onde não são apropriadas a colocação, né, a fixação dessas placas. Então, existe sim essa parceria e os agentes de fiscalização do CRES podem, inclusive, retirar essas placas desses postes ou mesmo em árvores que forem colocadas. As perguntas continuam abertas e nós temos aqui a pergunta do Carlos Dutra, que é da cidade de Santo André. Sou da cidade de Santo André, posso ter a placa com o nome da imobiliária e o CRES do corretor na pessoa física, doutor Rodrigo? Bom, quem que está anunciando? É a pessoa jurídica ou é a pessoa física? Né? Lembrando, se a divulgação for feita em nome da imobiliária, pessoa jurídica, se faz necessário o número da inscrição da pessoa jurídica. Se for feita o anúncio pelo profissional liberal, pelo corretor, aí sim o número da sua inscrição, pessoa física no anúncio. Ok? Mais uma perguntinha aqui do colega Caleb de Mogi Mirim. Diz aqui, bom dia, o proprietário pode colocar a placa de venda sem caracterizar nessa placa que ele é o proprietário, doutor Rodrigo?
Olha, de acordo com a lei de placas do nosso município, no município de São Paulo, se for feita, se essa intermediação, aliás, se essa placa, né, for colocada diretamente pelo proprietário, ele deverá tratar com o proprietário do imóvel e informar o seu nome e o telefone para divulgação. Tá? Então ele precisa deixar claro nessa placa que não existe nenhum intermediador, e sim tratar com o proprietário do imóvel. Tem aqui a pergunta do José Antônio, da cidade de Praia Grande. Inclusive, o doutor Rodrigo já comentou sobre este assunto, mas vamos deixar bem frisado sobre essa questão, que eu também tenho esta pergunta aqui, viu, José Antônio? E vou mesclar a minha pergunta com a sua sobre essa sua questão. Então vamos lá. Doutor Rodrigo, nas ruas nós deparamos com imóveis com várias placas de imobiliárias, né? Qual seria, assim, o procedimento da fiscalização? E a pergunta do Zé Antônio é exatamente isso. Existe quantidade de placa por imóvel? Porque há muitos imóveis com várias placas. Muito obrigado pela pergunta enviada. Na verdade, não existe um limite mínimo ou máximo para a colocação de placas, né? O que precisa verificar é que cada placa que é colocada num imóvel para comercialização, para que cada imobiliário ou corretor detenha, né, que ele tenha ali autorização do proprietário, né? Lembrando que não é muito, comercialmente falando, não é muito bom que se tenha num imóvel diversas placas de um imóvel, quer dizer, tantas imobiliárias tentando vender aquele imóvel e não estão conseguindo vender, né? Mas não existe um número mínimo ou máximo de quantidade de placas num imóvel, desde que cada uma delas tenha autorização para fazer essa intermediação, para fazer essa divulgação, sob pena de lavratura de auto de infração contra esse profissional que não tiver autorização por escrito do proprietário do imóvel. Inclusive, se não me falha a memória, no site do Cresce São Paulo, ele tem um pop-ups de algum comunicado, né? De algum comunicado, é isso, doutor Rodrigo? Sobre a questão de placa no imóvel. Está no site do Cresce São Paulo. Se eu não me engano, eu vi um pop-up disso aí. O senhor poderia comentar a respeito desse comunicado do Cresce, doutor Rodrigo? Perfeitamente, conselheiro. Tá ainda no site do Cresce, é uma circular, né, que foi um ofício do presidente do Cresce, que foi colocado no final do ano passado, em dezembro, se eu não me engano, dia 26 de dezembro de 2013, né, um ofício 17.789 de 2013, que ela fala justamente sobre essas placas, né, sobre essas quantidades de placas que existem nos imóveis. E essa circular do presidente, ele informa o quê? Que é uma infração ética para o profissional colocar uma placa no imóvel sem que ele comunique outra imobiliária que ele também está colocando lá uma placa para comercialização. Então, se existe uma placa já de uma imobiliária no local e essa imobiliária detém a autorização por escrito do proprietário, mas não existe a exclusividade, ou seja, ele pode também, o proprietário, dar para uma segunda ou terceira imobiliária também comercializar aquele imóvel, desde que o faça através de um documento por escrito. Ocorre, porém, que esta segunda imobiliária, quando for colocar a sua placa no imóvel, já tendo ela a autorização do proprietário, uma conduta ética desse profissional é comunicar àquela imobiliária, aquela que está lá, a primeira placa já fixada no imóvel, que ele comunique por escrito essa imobiliária, que a partir daquele momento ele também tem autorização do proprietário por escrito para comercializar aquele imóvel e que a partir daquele momento ele também colocará sua placa no imóvel. Tá? Essa comunicação tem que ser por escrito, né? Ou ele manda um e-mail, ele manda um telegrama. O importante é que ele tenha ali um meio de comprovar que ele notificou, que ele deu ciência para aquele corretor de que ele também vai colocar a sua placa. Sob pena dessa segunda imobiliária não fazer, estar incorrendo numa falta ética prevista no nosso artigo 6º inciso 15º do Código de Ética Profissional. Doutor Rodrigo, um corretor que retira a placa do colega por livre e espontânea vontade e coloca a sua placa, qual é a orientação que você daria para o colega prejudicado? Olha, conselheiro, é uma falta ética bastante grave essa conduta do profissional, né? Que ele retira a placa de uma outra imobiliária para colocar a sua. Né? Então é uma falta ética bastante grave e se isso ocorrer, o corretor prejudicado
tem que comunicar o CRES imediatamente, fazer uma denúncia por escrito, formalizada e ir trazendo provas, né, de que realmente houve aquela conduta por parte de um outro colega, né, seja de uma imobiliária ou de um outro corretor de imóveis. Ele faça a denúncia no conselho, traga os meios de prova que a gente vai com certeza notificar esse profissional e autuá-lo, né, por uma possível concorrência desleal, por ser considerado uma infração ética bastante grave. Então denuncie que o CRES tomará as providências cabíveis no que compete à conduta ética desse profissional. Agora, denunciar é importante você estar calçado com autorização, porque se você não tiver autorização, nem outro colega que você retirou a placa, eu acredito que os dois vão ser penalizados, né, doutor Rodrigo? Exatamente, conselheiro. E já ocorreu isso aqui, né? De aparecer uma denúncia contra uma imobiliária, o agente de fiscalização foi até aquela imobiliária para verificar se ela tinha ou não autorização de vendas, a segunda imobiliária tinha autorização de vendas, então nós buscamos do primeiro que fez a denúncia para verificar se ele tinha autorização, e não tinha autorização. Aquele que fez a denúncia do outro corretor não tinha autorização para comercialização, né? Foi lavrado contra ele um auto de infração nos termos do artigo 38, inciso 4, né, do decreto 871/78 e também por infringir a portaria número 3277 do ano de 2006, né, uma portaria aqui do CRES São Paulo. Uma jurídica, doutor Rodrigo, quando ela é penalizada por essa questão de placa, como é que fica o seu responsável técnico? Ele tem que assumir essa responsabilidade? É penalizado também? Conselheiro, é importante deixar claro que toda pessoa física ou pessoa jurídica, direitos e obrigações são idênticos, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Então essa infração ela pode ser praticada tanto pela pessoa física ou tanto pela pessoa jurídica. E o responsável técnico, geralmente, ele acompanha, né, as infrações praticadas pela pessoa jurídica por ser ele o responsável técnico daquela empresa. Ou seja, se ele é um profissional responsável técnico, ele deveria ter conhecimento de todas as normas que regem a sua profissão para verificar aquilo que pode e aquilo que não pode fazer. Doutor Rodrigo, vamos agora a uma pergunta minha. O corretor, no imóvel, tem duas placas. Uma placa é de venda do imóvel. E um outro colega colocou também uma placa, só que o proprietário diz, tanto vendo como eu alugo. Um coloca a placa de venda, outro coloca uma placa de locação. E os dois corretores têm a autorização. Nesse caso, como é que fica? A infração ética por ter duas placas? Acho que não, né? Porque são modalidades diferentes. Exatamente, conselheiro. Tendo, né, ambas imobiliárias a autorização do proprietário, seja uma para venda e outra para locação, não há nenhuma infração ética, ao passo que as duas detêm autorização, desde que comprovada que cada uma trata-se aí de um objeto diferente, né? Uma para locação e outra para a venda do imóvel, sem problema nenhum. Nenhuma infração ética está sendo cometida. As perguntas estão abertas. São 10h23. Ainda dá tempo de responder a sua dúvida. Se você quiser encaminhar, encaminhe para a TV Cresce. Proprietário do imóvel, quando anuncia com uma placa, doutor Rodrigo, nessa placa ele coloca lá, tratar com o zelador. O que os corretores devem fazer e a fiscalização, nesse caso, o que eles fazem? Olha que absurdo isso, tratar com o zelador, né? A profissão do corretor de imóveis é uma profissão regulamentada por uma lei federal, né? Lei 6.530 de 78, que é regulamentada pelo decreto 81.871/78, né? Ou seja, o profissional tem todo um requisito para se tornar um profissional e aí coloca lá uma placa para tratar com o zelador. Olha que absurdo. Vendo, o corretor verificando uma situação dessa, ele deve imediatamente fotografar essa placa, né, tratar com o zelador e mandar imediatamente para o CRES, informando, né, dando o endereço desse condomínio, né, o local que foi colocada essa placa e o número, né, o nome do condomínio e o endereço, para que o CRES possa, né, o agente de fiscalização possa imediatamente até esse local e lá poderá lavrar um auto de infração contra o zelador, por exercício ilegal da profissão, porque a atividade do zelador não é
mostrar imóveis, não é fazer intermediação imobiliária. A atividade do zelador, do porteiro, é facilitar a entrada do profissional, né, nas unidades que estão lá disponíveis para venda, desde que com autorização do proprietário para comercialização. Então, vocês corretores, constatando uma placa nesse sentido, de tratar direto com o zelador, fotografe essa placa e mande imediatamente para o CRESSE, para que o CRESSE, né, através dos seus agentes de fiscalização, possa tomar as providências cabíveis com relação ao exercício legal que está sendo praticado pelo zelador do condomínio. O presidente do CRESSE São Paulo, o senhor José Augusto Viana Neto, quando ele criou a TV CRESSE, foi com o intuito de ser um canal de comunicação com os corretores do estado de São Paulo. Mas também você de outro estado pode se comunicar através da TV CRESSE. E nós temos esta comunicação, por muitas vezes para resolver, sanar uma dúvida sua, nós temos o Fala Corretor. O que seria isso? Você grava uma mensagem, pode ser no seu próprio celular. Aí você encaminha para a TV CRESSE. Podemos passar aí como é que funciona o Fala Corretor para o público que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de junho de 2014. Solta o Fala Corretor. Sou corretor e tenho CRESSE físico. Pretendo abrir uma imobiliária. É preciso ter o CRESSE jurídico? Oi, Antônio. Todo corretor pode sim abrir um escritório imobiliário. Para isso, você deve ficar atento na utilização pública do seu nome profissional. Por exemplo, você pode colocar na fachada o seu nome, seguido da expressão corretor de imóveis ou profissional liberal. Caso você queira utilizar o nome fantasia, por exemplo, Praia Imóveis ou Imobiliária Solar, nesse caso, se faz necessário a inscrição de uma empresa, ou seja, de uma pessoa jurídica. Todas as informações para uma inscrição de pessoa jurídica estará disponibilizada também em nosso site www.cressesp.gov.br em formulários Secretaria. Em São Paulo, são 10 horas e 28 minutos. Nós temos aqui a pergunta do Mocarpe de São Vicente. A placa tipo cavalete que são colocadas nas calçadas dos imóveis estão incluídas nas punições, doutor Rodrigo? Sim, também estão incluídas nesta punição da lei de placas, né? Para o CRESSE São Paulo, vai verificar-se o anúncio, né, que está sendo feito, por quem está sendo feito esse anúncio, se consta, né, se for por uma imobiliária ou corretor, se consta o número da inscrição, né, para verificar, para que o consumidor não seja levado em erro e acreditar estar tratando exatamente com um profissional devidamente inscrito no conselho. Ao passo que se não for devidamente inscrito no conselho, né, e neste município tiver uma lei de placas, ele também estará infringindo essas normas legais, né? Então verificar, é muito importante que o corretor de imóveis, no seu município de atuação, verifique, né, junto à Câmara Municipal, junto à legislação do município, se existe ali uma lei de placas. E cada município vai ter uma regra específica para divulgação, né? O que precisa ter nessas informações? Número de CRESSE, o nome, o telefone, se for feito por um profissional, ou o nome do proprietário, tratar direto com o proprietário, o nome e o telefone desse proprietário. Mas fiquem atentos, profissional, se existe no seu município uma lei de placas, e aí verificar o que exatamente, qual a redação dessa legislação e quais as normas que ela pede que seja cumprida, sob pena de infração, de multa perante a prefeitura e de infração ética aqui perante o conselho. Ainda dá tempo de responder a pergunta do Fernando Cândido de Paula, da cidade de Cândido Mota. Se o corretor colocar placa no imóvel, o interessado ver a placa e procurar diretamente o proprietário, a transação se realizando, como o corretor pode cobrar os honorários do proprietário, tendo em vista que ele não teve contato com o comprador? Acho difícil, mas tem aí uma colocação, doutor Rodrigo? É uma conduta bastante antiética desse profissional, né? Ultrapassar ali, né,
como se ele não estivesse vendo que já existe uma placa do imóvel e procurar diretamente o proprietário do imóvel para fazer essa venda. Ele cometeu ali uma concorrência desleal, né? Ele está desviando, né, o profissional de um outro corretor, desviando o cliente de um outro profissional. Agora, esse profissional prejudicado, tendo provas de que isso ocorreu, né, tendo e-mails ou qualquer um outro documento que comprove que essa venda foi realizada direta com outro profissional, passando por cima ali da placa dele, passando por cima da autorização de placas que ele tinha, ele poderá denunciar esse profissional aqui no conselho, né, para que a gente possa tomar as devidas providências com relação à conduta ética dele pela concorrência desleal dele, que ele teve, e ele também poderá, se for o caso, ingressar com uma ação na justiça para cobrar os honorários de corretagem do proprietário do imóvel, que também não foi ético com ele, sabendo que ele já tinha dado uma autorização por escrito para aquele profissional e fez a venda através de um outro corretor sem comunicar também aquele profissional detentor da primeira autorização. Então o importante é que denuncie o fato para o conselho, traga provas de que isso ocorreu para que a denúncia fique consubstanciada e a gente possa ali lavrar um termo de representação ou lavrar um auto de infração e que o processo siga os trâmites normais. Já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas eu tenho aqui 2 perguntas e vamos responder aí o mais rápido que a gente puder para poder fazer o nosso encerramento. O Eurico aqui de São Paulo. Já que a pessoa deve ser profissionalizada com o CRES devidamente validado para a venda, por que o proprietário coloca a venda direta sem CRES e não é penalizado como uso indivíduo da profissão? Porque isso não ocorre conosco, não acontece conosco. Eu acho que todo proprietário pode vender o que é dele, né? Exatamente, exatamente. E o que ocorre bastante é todos os profissionais da área de corretagem, todos os corretores, né, anseiam por uma legislação nesse sentido que obrigue, né, a toda a transação imobiliária a ser realizada somente através de um corretor de imóveis, né, daquele profissional habilitado. Ocorre, porém, que essa legislação esbarraria no direito de propriedade, ou seja, o proprietário do imóvel, ele tem o direito de vender o seu imóvel, ele tem o direito de reaver esse imóvel, ele tem o direito de doar, ele tem o direito de fazer o que ele bem pretender sobre o seu imóvel, desde que ele seja o proprietário, inclusive colocar uma placa para venda, né? Infelizmente não há nenhuma infração com relação a isso, exceto se ele estiver infringido a lei municipal de placas, né? Se tiver ali alguma infração à legislação municipal. Olha, nós estamos com muita pergunta, inclusive está aqui a da Jéssica, do Sérgio, tem várias perguntas que estão chegando e não vai dar tempo de responder. Então, podemos marcar, doutor Rodrigo, podemos fazer o seguinte, na próxima semana nós podemos voltar com esse tema para poder responder todas as perguntas dos nossos colegas que estão nos encaminhando e pode continuar encaminhando as perguntas, porque a gente vai responder como a gente fazer na próxima semana mais um programa do CRES Class com esse tema de placa, doutor Rodrigo. Sem problemas, conselheiro. Será um prazer estar aqui para a gente passar as informações, trocar essas informações com os profissionais para evitar aí, né, o cometimento de infrações éticas, para que eles saibam, conheçam da sua legislação e possam trabalhar aí de maneira digna, de uma maneira correta. Estou à disposição, conselheiro. Muito bem, então já queria agradecer aqui todos os nossos colegas de Americana, Amparo, Barueri, Bebedouro, Bertioga, Boa Esperança do Sul, Boituva, Botucatu, Bragança Paulista, Brodowski, Campinas, Cotia, Fortaleza no Ceará, hein? Fortaleza, vou estar em Fortaleza na quarta de final do Brasil. Vamos chegar lá, minha gente, estamos na época da Copa, hein? A Franca, Indaiatuba, vamos lá, aqui, pulou aqui, vamos ver. Franca, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itu, Jacutinga, Minas Gerais, Jundiaí, Mauá, Mogi das Cruzes, Mojimirim, Morro Agudo, Ourinhos, Pindamonhangaba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São João del Rei, Minas Gerais, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, muita gente, São Vicente, Sorocaba, é que aqui começa a pular aqui, vamos lá. Sorocaba, Sumaré, Tatuí, Taubaté, Ubatuba e Vinhedos. Então, Rodrigo, pela participação de hoje, eu deixo a palavra aberta para dar algumas considerações finais do programa de hoje, doutor Rodrigo. Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando, passando as informações para os corretores de imóveis e como sugestão que eu posso dar para todos os profissionais da área que militam no mercado imobiliário é que verifiquem, leiam atentamente o Código de Ética, Resolução 326 de 92, Código de Ética são apenas 10 artigos e neste código ele define
tudo o que pode e o que não pode fazer o profissional no exercício da sua profissão. Então, leiam atentamente o Código de Ética a fim de evitar aí condutas desagradáveis, problemas com seus clientes, problemas com os conselhos e para os próprios colegas da classe. Obrigado pela atenção, continue enviando suas perguntas e na próxima semana estarei aqui com o maior prazer para a gente responder a todas e passar outras informações. Muito obrigado, conselheiro. Nós aqui agradecemos, doutor Rodrigo. E você que encaminhou a sua pergunta, fique ligado. A próxima sexta-feira a sua pergunta será respondida aqui pelo nosso convidado, doutor Rodrigo de Maio. Né? Queria agradecer, então, todos que nos acompanharam nesta manhã de sexta-feira, numa sexta-feira maravilhosa. Para quem foi trabalhar neste final de semana, um bom final de semana, bons negócios. E vamos lá, segunda-feira, Brasil, vem, vamos torcer, estamos na época da Copa, vamos entrar no clima da Copa do Mundo, ok, minha gente? Sexta-feira que vem, sobre o assunto imóvel com placa. Espero você na próxima sexta-feira e continue mandando as suas perguntas, ok? Bom dia, muito obrigado e até sexta-feira. Tchau!